Meus irmãos, estaremos falando sobre calvinismo e arminiano, que é o tema sugestivo de hoje. Louvado seja Deus! Nós estaremos abordando este tema e discutindo de onde veio este debate, quais são as suas posições, as posições de cada um, onde tudo começou. Não saia daí. Louvado seja Deus! Fique conosco até o final. Se você ainda não inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as novas notificações de vídeos que serão postados através do nosso canal, que você possa ser edificado através da palavra de Deus. Meus irmãos, o ápice desse debate entre calvinista e arminiano teve seu início, desse debate, em Sino de Dort, que é uma reunião eclesiástica convocada pelas autoridades da igreja de Dort, na Holanda, em 1618 a 1619. No entanto, esse debate aconteceu continuamente entre Pelágio e Agostinho, na época da patrística da igreja, ou seja, dos pais da igreja. Meus irmãos, Pelágio afirmava que o ser humano é livre e que o pecado não afetou o seu direito de escolha, e a eleição do justo era através da presciência de Deus. Acreditava que a graça, através da graça, a lei moral seria aplicada no ser humano. Meus irmãos, e se esse fiel deixasse de cumprir as leis, cairia da graça, ou seja, perder a salvação. Meus irmãos, para Agostinho, essa explicação de Pelágio era superficial, ou seja, era antibíblica. Agostinho entendeu então que o pelagianismo era uma heresia. E aí, em contrapartida, Agostinho agora ele escreve respondendo ao pelagianismo, dizendo primeiro que o homem foi totalmente depravado, deformado pelo pecado, incapaz agora de escolher a Deus pela sua própria vontade. E em segundo lugar, que a eleição é incondicional, ou seja, na liberdade do doador. É Deus quem escolhe, é Deus quem elege por sua graça quem será salvo. Em terceiro ponto, a graça é irresistível, ou seja, através da ação do Espírito Santo de Deus, que age dentro do homem, as escamas são tiradas e o homem por si só não consegue resistir à graça de Deus. Meus irmãos, e em quarto lugar, a perseverança dos santos. Uma vez o ser humano abraçado pelo Espírito Santo, louvado seja Deus, estará perseverando até o fim para a salvação que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, depois disso, muitas coisas surgiram, como o superlagianismo, como também superagostinho. Várias questões surgiram, até mesmo depois da Reforma, como Lutero e alguns outros pais da igreja que trouxeram a Reforma. Meus irmãos, e esses debates que vieram acontecendo abriu a porta para um debate futuro que falaria ou debateria sobre a questão da expiação limitada, que é o que nós vamos ver a seguir neste vídeo. Posteriormente surge um homem chamado Jacob Armínio, que por sua vez ele diz que se Deus decretou a queda, por sua vez Deus seria autor do mal. E então tentou resolver os problemas através da soteriologia, através do estudo da doutrina da salvação, e chegou à seguinte conclusão. Vamos ver. As respostas de Jacob Armínio foram totalmente contrárias com as respostas de João Calvino à questão desse assunto, da soteriologia sobre a doutrina da salvação. Meus irmãos, depois da morte de Jacob Armínio, os seus seguidores, conhecidos como remonstrantes, pediram uma reformulação da questão que fala sobre a soteriologia, a doutrina da salvação, e firmaram aí 5 pontos que precisavam ser revistos. Vamos ver a seguir cada um deles. Meus irmãos, primeiro, que a depravação do homem não anula o seu livre arbítrio ou a sua liberdade de escolha. Meus irmãos, em segundo lugar, que a eleição não é incondicional, mas é baseada na presciência de Deus. Meus irmãos, e em terceiro, que Deus enviou Jesus Cristo para morrer, para possibilitar a salvação e não para morrer por todos. Meus irmãos, em quarto lugar, que o homem pode
resistir à graça de Deus. Meus irmãos, e em quinto e último lugar, o homem pode perder a salvação, ou seja, cair da graça. Em resposta aos seguidores de Jacob e Armínio, os seguidores, os remonstrantes de João Calvino refutaram a questão e escrevendo aí os 5 pontos do calvinismo, ou conhecido aí como tulipos. Vamos ver a seguir cada um deles. Em primeiro lugar, a depravação total, que o homem foi totalmente afetado pelo pecado, não podendo assim ou sendo impossibilitado de escolher a Deus. Em segundo lugar, que a eleição é incondicional e não baseada na presciência, porque Deus não veria ninguém que quisesse ser salvo por ele. Meus irmãos, e em terceiro lugar, expiação limitada, que Deus enviou Jesus para morrer para possibilitar a salvação e não morrer por todos, mas morrer por aqueles que são salvos. Em quarto lugar, nós vemos aí a graça irresistível, ou seja, o ser humano não consegue resistir à graça de Deus. E em quinto lugar, meus irmãos, a perseverança dos santos. Eles dizem, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas é bom refutarmos sobre essa história, porque João Calvino e Jacob e Armínio não discutiram por si só sobre essa teologia, sobre essa soterologia, sobre essa doutrina da salvação, porque eles já estavam mortos. Essa discussão houve sobre os seus remonstrantes, sobre os seus seguidores, que colocaram aí em pauta os 5 pontos, de partida sobre o calvinismo, e em resposta os arminianos pediram uma reformulação da questão sobre esse assunto. Sendo assim, meus irmãos, vemos que esse debate entre calvinista e arminianos tem a ver com a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ou seja, os calvinistas afirmam de uma ação monergista, ou seja, Deus agindo para salvar o homem. Em contrapartida, os arminianos creem numa ação sinergista, ou seja, Deus cooperando com o homem para a salvação. Espero ter ajudado você através deste vídeo sobre essas informações, sobre esse assunto tratado sobre calvinistas e arminianos. Que Deus possa te abençoar e te fazer prosperar em nome de Jesus. Deus os abençoe. Glória!